Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Corinthians, a janela fecha no próximo dia 2, então o Corinthians está se mexendo para reforços. A gente sabia que a questão na defesa era uma prioridade. E aí você pode até se perguntar, poxa, mas tem tantos zagueiros? Mas o Corinthians está se mexendo por várias situações. O zagueiro Gil, que embora goze de algum prestígio com o técnico Vanderlei Luxemburgo, com a diretoria do Corinthians, pelo profissional que ele pelo histórico que ele tem, por tudo que ele já entregou, pelos serviços prestados ao Corinthians, mesmo assim, ele já está num contrato encerrando em dezembro e, digamos assim, sofrendo algumas contestações. O Corinthians, através do Luxemburgo, tem tentado renovar alguns setores e a zaga é um deles. Haja vista, né, digamos assim, o avanço, né, as oportunidades criadas para o Murilo, Caetano e tudo mais. E o próprio Bruno Mendes, que hoje é um titular, que é outro ponto, que é outra questão. O Bruno Mendes também tem contrato se encerrando no final do ano e está aguardando essa janela para ser negociado com algum clube da Europa. Por isso que ele não renovou ainda, não aceitou a renovação com o Corinthians. Caso ele não consiga nenhum outro contrato, pode ser até que ele renove, mas por enquanto o Corinthians não sabe se vai poder contar com o Bruno Mendes. Então você tem a possibilidade de no final do ano perder já esses dois jogadores. E o Murilo, a gente sabe também que é um alvo de propostas, né, dos clubes europeus e pode inclusive deixar o Corinthians ainda nessa janela. O Corinthians está se preparando para isso, por isso contrata Lucas Veríssimo. Era um sonho antigo, na verdade, o Corinthians já tinha negociado com esse jogador. O Santos mesmo, né, sempre tentou repatriar o Lucas Veríssimo desde que ele foi vendido ao Benfica lá em 2020, mas esbarrou na questão financeira, né? O presidente Andrés Rueda chegou a dizer que não teria como brigar, como disputar a questão com, por exemplo, o Flamengo e agora Corinthians, né? O Santos meio que se tirou da jogada. E o Flamengo estava numa negociação interessante, mas segundo o próprio Vene, teve um pedido do Benfica que o Flamengo não gostou. Seguia negociando, mas havia uma cláusula, né, nesse empréstimo do Benfica ao Flamengo que desagradou um pouco os dirigentes rubro-negros, que era não era uma opção de compra, era uma necessidade, era uma imposição de compra definitiva depois do Lucas Veríssimo cumprir algumas metas. E o Flamengo entendeu que isso eram muito poucos jogos para que isso acontecesse, cerca de 15 partidas. E aí o Flamengo não achou interessante, né? Queria o empréstimo, opção de compra tudo bem, mas a imposição de compra depois de algumas metas estabelecidas traria uma questão difícil, porque o Lucas Veríssimo, por exemplo, ele é avaliado em 8 milhões de euros. Eu não sei se esse é o valor da opção de compra que o Corinthians está negociando o seu empréstimo até metade do ano que vem. O jogador, até onde a gente sabe, vem por opção de compra. E aí o Corinthians vai poder negociar ele na metade da próxima temporada para tentar ficar com o jogador. Se forem 8 milhões de euros, é um valor realmente muito acima para um zagueiro. Mas isso pode ser negociado, evidentemente. Agora, se essa cláusula ela for repassada, né, ao Corinthians, também deixa o Timão numa situação complicada, né, de você ter que comprar o jogador se ele cumprir uma meta baixa de 15 a 20 jogos. Realmente isso é muito complicado. A gente não sabe exatamente os moldes desse negócio. O fato é que ele vem por um ano de empréstimo, a questão salarial inclusive foi resolvida no sentido do Corinthians pagar até mais do que ele recebia no Benfica. O jogador escolheu jogar no Corinthians, no meio da negociação com o Flamengo ele optou por defender as cores do Timão, ele quer voltar para a seleção brasileira e entende que o Corinthians tem uma janela muito grande pela visibilidade que tem aqui e tudo mais. Ele jogou muitos anos no Santos, sabe como é que já enfrentou tantas vezes, né? Já conviveu com a torcida aqui, com o ambiente, sabe como é defender as cores do Corinthians, pelo menos de uma forma externa, e agora vai vivenciar isso dentro de campo. O Lucas Veríssimo tem 28 anos e é um baita de um zagueiro, é um senhor zagueiro. É óbvio que a gente tem, digamos assim, algumas ressalvas, né, em relação ao momento que ele está vivendo. Ele sofreu em novembro de 2021, uma lesão grave no joelho, que deixou ele afastado quase um ano dos gramados. Ele retorna apenas em outubro de 2022. E isso, inclusive, o tirou da possibilidade de disputar a Copa do Mundo no Catar, que aconteceu em novembro de 2022, um mês depois apenas. Ele acabou se ausentando do último ano do ciclo e não conseguiu ir. Lembram que nos últimos tempos o Tite começou a fazer experimentos com jogadores que não tinham sido convocados. O próprio Bremer, que acabou indo, o Ibáñez, que depois foi
em amistosos pós-Copa, para vocês terem uma ideia, né? Não tinha tinha uma vaga em aberto, né? O próprio Rodrigo Caio, que também frequentou boa parte do ciclo, depois se machucou, então essa vaga estava aberta e o Lucas Veríssimo não conseguiu preenchê-la por conta dessa lesão grave que ele sofreu. Depois disso, ele disputa apenas 8 partidas. Depois da recuperação dessa lesão grave que ele teve no joelho, ele joga apenas 8 partidas, totalizando aí 239 minutos. Apenas uma, acho que como titular. Então é óbvio que também ele vem numa condição que a gente não sabe exatamente. Não sabemos qual é o seu nível de jogo, o seu ritmo de jogo, a sua recuperação total dessa cirurgia, mas repito, trata-se de um zagueiro jovem ainda, né? Dá pra dizer até no auge, em termos da idade física e clínica e mental e técnica, né? De um defensor, 28 anos, pelo amor de Deus. A questão é como ele vai desenvolver nesse momento. Também acho que no momento em que você tá, às vezes, no clube da Europa, o clube não utiliza tanto, você vem para um clube em que provavelmente vai recebê-lo muito bem, ele vai ter aqui a oportunidade de jogar, ele tem condições de mostrar que está recuperado, tecnicamente inclusive, a ponto de voltar para a Europa e seguir carreira lá, ou então de repente ficar aqui, fazer carreira. Enfim, essa vai ser uma grande janela que o Lucas Veríssimo vai ter à sua disposição. Repito, baita zagueiro. Quando ele surgiu ali mais efetivamente, fazendo dupla com o Gustavo Henrique, e o Flamengo contrata o Gustavo Henrique, eu até na época pensei assim, poxa, o melhor da dupla ali é o Lucas Veríssimo, né? Mas aí ele acabou indo para o futebol europeu e agora tem a capacidade de retornar. Um jogador líder de elenco, muito bom na bola aérea, técnico também, boa saída de bola. Vamos ver, né? O quanto ele evoluiu, o quanto ele está recuperado desse joelho. A questão é que o Corinthians se acertou com um grande zagueiro, na minha opinião, e resta apenas detalhes aí. Enfim, talvez até já tenha ocorrido o anúncio enquanto você está assistindo esse vídeo. O que acha? É uma ótima notícia aí para a torcida do Corinthians, é que o Timão e o Grêmio firmaram um acordo aí com o atacante Luan. Então, graças a Deus aí, ele vai sair do Corinthians para jogar aí no Grêmio, né? Já entraram em um acordo, que ultimamente o negócio tinha esfriado aí com o Grêmio, né? O Grêmio tinha esfriado o negócio com o Luan por conta justamente... eles analisaram aí a situação do Luan, né? Que ele não está jogando muito bem, não está jogando bola, né? Enfim, todo aquele alvoroço que estava acontecendo aí entre Grêmio, Corinthians e o Luan, que inclusive eu já trouxe aqui nesse canal, fiel. Então, graças a Deus aí, uma boa notícia para a torcida do Corinthians. Lembrando, fiel, que o próximo jogo do Corinthians é amanhã contra o São Paulo, né, pela semifinal aí da Copa do Brasil. Esperamos que o Timão faça um bom jogo aí e traga o resultado positivo para Fiel, né? Esperamos que o Matias Rojas também venha jogar, né? Porque sabemos que ele joga muito, né? A armação aí do Corinthians melhora 100% aí com ele em campo. Então é isso aí, Fiel, torcedor corintiano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.